Olá Dev, beleza? Vamos agora começar a construir o nosso app em si, né? A gente já viu alguns recursos iniciais aí, aos pouquinhos a gente vai evoluindo. O único componente por enquanto que a gente tem é o app.test.x. A gente vai começar alterando ele, colocando uma espécie de Hello World, né? Mas vai ser um Olá Dev. Vamos alterar todo esse conteúdo aqui. De cara, eu não quero esse comentário aqui, a gente não precisa disso aqui. A única importação que eu vou deixar aqui por enquanto é a do React. Beleza? O resto eu vou tirar tudo daqui. O único componente que eu vou ter aqui é o app. Então eu vou tirar esse outro componente que está aqui. Vou deixar só o app que está aqui embaixo. E a gente vai apagar todo o conteúdo dele. Até aqui no caso. Essa estilização por enquanto eu vou apagar também. A gente vai falar sobre isso já já. Então ficou assim, ó, um componente vazio. E aí a gente vai começar a trabalhar com os componentes do React em si. A gente vai trabalhar primeiro com os mais básicos aqui, que é o container, que é uma espécie de div do HTML, que aqui é uma view, uma tag view. E qualquer texto que a gente queira trabalhar aqui no React Native, a gente trabalha com a tag text. Então eu preciso criar aqui uma view, para dentro dela colocar um text. A tag text, para a gente escrever aqui um olá dev. Então a nossa tag view não foi importada. Eu vou aqui dar um Ctrl espaço e a gente vai nessa primeira opção aqui, ó, que é o view com V maiúsculo, sendo importado do React Native. Essa é a opção. Então tá aqui. A mesma coisa o text aqui, ó. Eu posso marcar e dar o Ctrl espaço. Então eu quero o text com T maiúsculo, sendo importado do React Native também. Vou salvar, e aí o SLint vai fazer as arrumações aqui para mim, de como ele quer que as coisas fiquem. A gente já tem um container view envolvendo o nosso texto Olá Dev. Isso já está salvo. Se a gente for olhar o nosso emulador, que na verdade ele não está carregado aqui, né? Deixa eu abrir aqui o shell. O metro bundle está em execução. Porém, eu fechei o simulador do iOS que eu usei na última aula. Vou voltar a trabalhar com Android aqui. Então eu vou carregar aqui o emulador do Android. Esperar ele carregar aqui para mim. E tá aí. E aí a gente recebe um erro aqui. E está dizendo que o app não está retornando um render, né? Normalmente ele retorna um render. O que falta aqui para a gente? Um return, né? Então aqui, como ele está entre chaves, a gente precisa de um return. Então eu vou recortar isso aqui. Isso é básico de React, beleza? A gente tem que ter aqui um return. E aqui, entre parênteses, a gente retorna os nossos componentes. Então é isso. Vou salvar aqui. Agora sim, o nosso componente foi renderizado. O nosso app aqui, ó. Está aqui o nosso Olá Dev. Né? E ele apareceu lá no cantinho, lá em cima. E aí, por quê? Porque a gente não estilizou, né? Não tem nenhuma tag style aqui. Não tem nada dizendo de que forma esse texto vai aparecer. Qual a fonte, qual o tamanho, qual a cor de fundo. Não tem nada, né? Nem no container e nem no texto em si. Basicamente é isso. A gente tem aqui um componente muito similar ao React, usando elementos, né? Para dispositivo móvel, né? Elementos que se convertem, né? Se transformam em componentes nativos, específicos de cada plataforma. Então, para a gente começar a melhorar a exibição desse texto aqui, a gente pode usar o nosso já conhecido CSS. Então, o CSS é aplicado aqui, né, no contexto do React Native, inclusive com o Styled Components, que a gente vai estar vendo mais para frente, por enquanto ainda não. Então eu posso aqui nessa tag view usar uma propriedade chamada style, e essa propriedade, como é código, a gente passa ela dentro de chaves, né? E como que eu vou passar para ela? É um objeto com uma configuração, então eu passo chaves novamente para dizer que é um objeto que eu vou passar aqui. Porém eu quero passar algumas propriedades nesse objeto. Primeiro eu quero dizer que o flex é igual a 1, para ele ocupar 100% da tela. Quero que ele justifique
o conteúdo no meio, então ele vai alinhar ao centro. A mesma coisa com Align Items. Align Items, também Center. Então o nosso texto, você perceba que o autocomplete aqui já vai ajudando a gente, né? É a vantagem de trabalhar com tudo configurado e com o TypeScript, né? Então o nosso texto que está aqui no cantinho superior esquerdo, né? Ele vai vir aqui para o meio. Ao salvar aqui, vou dar um Ctrl S e o nosso texto já veio parar aqui no meio. Então através dessa tag Style, eu posso fazer essa estilização inline, né? Ou seja, no próprio componente eu defino todas as propriedades, né? Todas as propriedades CSS que eu quero atribuir a esse componente em si. A diferença é que aqui, ó, a gente trabalha nesse formato camel case, sem o hífen aqui separando, né? E as palavras com a primeira letra maiúscula, né? Como são palavras compostas. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, o Align Items. Essa é a diferença para o CSS puro aqui, através dessa tag Style aqui. Agora a gente pode melhorar um pouco mais o nosso app fazendo o seguinte. O código que a gente não criou, ou seja, que foi configurado automaticamente pela instalação do React Native, a gente não muda de lugar, não altera nada. Porém, o meu código eu gosto de organizar e eu gosto de criar uma pasta SRC para isso. Então eu vou aqui na raiz do projeto, criar uma pasta chamada SRC. Então o código que eu criar, eu vou criar dentro dessa pasta. O app.txt eu não criei, o projeto já trouxe ele e eu vou mantê-lo aqui mesmo. Então eu quero criar um primeiro componente que vai ser uma home, uma página home, né? Então eu vou aqui, ó, novo arquivo, home. Eu poderia criar aqui como home.txt, mas eu prefiro criar o home como uma pasta e dentro eu crio um arquivo index.txt e já funciona da mesma forma. Então aqui a gente vai criar nosso componente home, ele vai ter uma estrutura muito parecida com a do app. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o app, Command C, venho aqui no home, colo esse conteúdo, lógico, tem que alterar o nome, né, para home. O home, eu não vou usar a exportação default, eu vou dar um export direto aqui, ó, export const home. Deixa eu fechar esse lado aqui para poder não ficar ocultando aqui parte do nosso código, né. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trazer exatamente o conteúdo do que está aqui no app para essa home. Então o Olá Dev vai ser o conteúdo do meu componente home. E no meu app eu importo esse componente home e renderizo ele. Então aqui eu vou alterar isso aqui dizendo o seguinte, eu não importo mais text view aqui dentro, eu vou importar esse componente aqui, ó, o home. Então tudo que está aqui vai ser substituído simplesmente por um home. E olha aqui, ó, como já foi identificado aqui pela nossa IDE aqui, né? Home, vindo de .src, home, né? Barra index.txt. Então, só eu dar um enter aqui e confirmar, ele já faz a importação para mim aqui, ó. Eu salvando aqui, ele vai dizer que tem problema porque eu não fechei, né? Aqui, ó, fechar. Já vou tirar o que não está sendo usado aqui. Salvo, o seguinte já arruma tudo para mim. E está aqui, ó, continua sendo renderizado o Olá Dev, porém o nosso componente inicial, ele está importando o nosso componente e renderizando ele. Então aqui o nosso componente, ele agora que contém o conteúdo em si que a gente quer exibir. Então a gente vai evoluindo aos poucos essa questão aí de componentização do app, junto com os conceitos do React que a gente vai aprendendo. A gente aqui aprendeu sobre a tag view, esse container, a tag text, e vimos aqui como criar uma estilização básica aqui, ainda sem muita coisa, sem cor, sem tamanho de fonte, sem nada, mas já vendo de que forma a gente faz uma estilização básica aí de um componente. Vamos em frente.